Boa noite a todos. Estamos entrando aí, pessoal. Quero convidar alguém para poder estar debatendo, falando sobre esse assunto, que ainda é bem polêmico. Muita gente ainda aplica sobre o dízimo na sua vida, outros não aplicam mais, mas também não contribuem mais, e aí eu quero saber a opinião de vocês aí. Meu nome é Pastor Vinícius, sou pastor do Ministério Discípulos da cidade de Lins. Esse ministério foi fundado há 4 anos, começamos na garagem de casa, ficamos 2 anos numa sede aqui na nossa cidade, que é a cidade de Guaiçara. E aí, devido à procura das pessoas para o ministério, a gente mudou para uma cidade do lado vizinha, que é maior, aonde as pessoas estavam vindo, de onde as pessoas estavam vindo, né? Isso já é a própria prova que a palavra realmente se cumpre quando diz que o profeta de casa não tem honra. Foram 2 anos e meio aqui, até um pouco sofridos, vamos dizer assim, porque meu coração queimava muito contra essa verdade e mentira que o povo conta e o que as denominações criam realmente acerca de como eles manipulam o dinheiro e como eles manipulam as pessoas para conseguir dinheiro, sobre o poder, sobre todos esses assuntos hoje em dia que a gente vê aí nos grupos de debate teológico, que é cobertura espiritual, dízimo, ungido do Senhor, lei ou graça, arminianos ou calvinistas. Você vê que a gente vê bastante assunto sobre esses temas, e hoje eu quero estar falando para vocês um pouquinho sobre dízimo. Na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre dinheiro. É um assunto bem polêmico. Por que é polêmico? Porque todas as vezes que a gente fala sobre igreja, automaticamente quem já está machucado com a religião, já nem frequenta mais, já está saco cheio, vamos dizer assim, primeira coisa que as pessoas esperam é dinheiro. Vai falar de dinheiro. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que eu menos gosto de falar. Porque eu, por muitos anos, eu lutei contra isso, sabe? Lutei contra esse sistema. E eu acreditei de tanto que falávamos sobre isso, que quando a gente se reunisse como igreja para fazer algo em prol realmente do reino de Deus, socorrer famílias, pessoas, etc., as pessoas, elas se renderiam, né, à verdade do evangelho e falam, não, é isso daí que é o caminho. Só que você que está assistindo esse vídeo, talvez já tenha identificado, né, os falsos profetas, identificado a dificuldade, né, vamos dizer assim, a dificuldade não, tenha desmascarado a religião e agora tá com aquele sentimento que foi enganado. Eu falo uma coisa pra você, não fique triste com isso, porque de alguma forma, mesmo ruim o lugar que você frequentou lá por um tempo, esse lugar de alguma forma te contribuiu com a sua vida para que você conhecesse a verdade. O meu conselho é que você não pare, porque o que acontece? Muitos depois que descobrem a verdade, acabam se refugiando para as redes sociais, né? E aí a vida da pessoa vira uma constante e frenética necessidade de combater esse sistema religioso opressor, de combater as mentiras. Só que de verdade mesmo, cara, você não vai ganhar disso, sabe? Quem vai mover isso, na verdade, é o Espírito Santo. Porque se as pessoas que praticam ainda o ato de dar porque tem que dar, porque tem que cumprir o dízimo, porque elas leem Malaquias, etc., se elas tivessem entendido isso, elas não estariam dando dessa forma. Na verdade, elas nem deixariam se levar pela conversa dos falsos pastores, das falsas denominações. E por incrível que pareça, eu vou falar algo para você aqui que pode até chocar você. Existem algumas denominações ainda que ainda aplicam o dízimo, por mais que eu e você entendamos que que não é mais para nossa dispensação, nem para nossa era, as regras da lei do Antigo Testamento. Existem muitas denominações aí, cara, que fazem trabalhos extraordinários
com o dinheiro arrecadado, mesmo se usam o nome de dízimo ou não. E falo para você também que se você pretende de alguma maneira mover um povo, você vai ver que infelizmente é necessário dinheiro para que esse dinheiro gere os frutos que só o dinheiro pode comprar, que são as doações, né, diretamente aos aflitos. Quantas vezes você já não viu aquele bannerzinho assim: mande seu pastor ir trabalhar e dê o seu dízimo, e uma pessoa entregando uma cesta básica? Rapaz, é difícil estar aqui, hein? Nossa, quando eu sinto meio que uma opressão espiritual, eu bocejo muito, é incrível. Não sei o que eu tenho acerca disso, mas toda vez que eu tô num lugar que tem água, acho que tem muita gente ainda que não compreende isso. É um assunto um pouco difícil de falar. Então, vou começar do princípio. Aqueles que ainda tentam aplicar o dízimo, eles usam, que eles já viram que não cola mais dizer que ainda lê a Bíblia toda, né? Porque temos que aplicar a Bíblia toda. Então, eles ainda vão dizer: mas o dízimo não é lei, ele é antes da lei, foi para Melquisedeque que foi dado. Então, se você parar para pensar sobre isso, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que era um rei de Salém. Eles fazem a comparação lá em Romanos capítulo 8 ou 9, se não me engano, sobre o sacerdócio de Melquisedeque comparado com Jesus, mas que o de Jesus é muito superior. Então, Abraão... Vamos orar antes. Senhor Jesus, Pai amado e eterno, Senhor, eu estou aqui agora nesse exato momento, Pai, para falar da Tua palavra. De alguma maneira eu sei que essa palavra vai alcançar pessoas. Senhor, eu sei que a opressão não é fácil. Eu te peço no nome de Jesus que o Senhor possa blindar o meu coração e minha mente, que o Senhor possa me dar discernimento e sabedoria para que eu possa estar aqui agora, nesse exato momento, ó Deus, falando com os Teus filhos, os que vão assistir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então as pessoas que ainda tentam aplicar, eles usam, né, essa passagem. Só que se você for fazer um descritivo da história e ver que o Abraão deu o dízimo, que eles usam dízimo, né? Mas se você for lá na Septuaginta fazer a transcrição disso, é dízimo, é uma 10ª parte. Abraão não tinha condição mínima nenhuma de contar aquilo, despojo de guerra, porque entendam bem, Abraão não deu das coisas dele uma parte para Melquisedeque. O que a Bíblia narra é que Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque e deu uma oferta de um despojo de guerra, que ele tinha ganhado, na verdade, uma guerra contra alguns povos, e aí tudo que sobrou desses povos, depois que matou todo mundo, ele vai lá e pega uma parte disso e dá o dízimo, vamos dizer assim, faz uma doação, uma oferta, reconhecendo o sacerdócio de Melquisedeque. Então, primeiramente, se você estiver disposto a entender isso de uma forma que, poxa, eu não estou aqui para tentar defender a minha ideia, nem acreditar na ideia que você está falando, mas para fazer uma análise, você acha mesmo que diante de uma multidão de pessoas que morreram naquela guerra e tudo que sobrou, o Abraão tinha condições de separar a 10ª parte? Eu vou contar aqui quantos copos eu peguei, vou separar aqui quantas coisas de ouro eu peguei, aí eu vou separar e eu vou pesar certinho. Ele não tinha, ele tirou uma parte, porque o dízimo na verdade era isso, é para você entender que uma parte você tem que ofertar ao reino de Deus. Eu não estou falando de igreja, nem de pastor, muito menos de pastor. O que eu falo é realmente o reino de Deus. Então, quanto doar, Senhor, para que o Senhor se agrade? Na verdade, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, né? Que Deus ama que Ele dá com alegria, não é por dever nem por obrigação. Mas o quanto ofertar? 50% de tudo que eu ganho? 80%? 20%? Então Deus dá um parâmetro para você saber que você se importando, na verdade, em contribuir com uma parte, que uma parte é do reino, é isso que importa. Porque me fala uma coisa, de que adianta você acordar cedo, levantar, trabalhar, né, e fazer o que seu coração deseja, sua família e tal, e nenhuma parte das suas finanças de alguma forma vai para o reino de Deus. E é difícil você assimilar isso, porque de verdade mesmo, quando você anda numa comunidade, aonde aquela comunidade tem o mesmo propósito, o mesmo interesse, e as ofertas que são arrecadadas ali são realmente para isso, ninguém vive daquele dinheiro, todo mundo que está lá está pelo mesmo intuito. Você pode parecer surreal, mas existe. Eu atiro por mim. Nós temos uma comunidade, não tem muita gente não, 70 pessoas mais ou menos aí,
e a gente consegue fazer de alguma forma alguma coisa abrangente, porque são pessoas que têm o mesmo espírito, o mesmo desejo. Só que é difícil porque talvez você que vai assistir esse vídeo fala, poxa, mas a igreja que eu frequento não é assim, eu não sei o que fazem com o dinheiro, eu dou o dízimo lá, eu não sei, eu faço a minha parte, provavelmente você já disse, eu faço a minha parte, se eles roubam o problema é dele. E é difícil porque como é que eu vou fazer então? Porque aqui perto de mim não tem ninguém que faz isso. Eu te aconselho, por exemplo, se você não quer deixar de participar dessa comunidade que você vai e eles pedem dízimo, que você não dizime lá. Você dê uma oferta para não ficar desagradável também, né? Mas que você use o dinheiro do seu dízimo junto com mais algumas pessoas que têm a mesma ideia que você e todos os meses você socorra algumas famílias, cara. Seja padrinho de algumas famílias ou então adote alguma criança para um estudo, sei lá, de alguma forma. Às vezes, talvez na sua própria família tem gente que passa necessidade, aí você fala assim, mas da minha família eu sei, o cara é vagabundo, o cara é isso, o cara é aquilo, isso é difícil. Quando você conhece realmente, né? Quem é que de nós aqui não gostaria de saber que as nossas ofertas e as nossas doações realmente vão para famílias que precisam. Sabe o que é interessante? Que mesmo quando o seu coração é voltado a doar para quem precisa, muitas vezes você vai contribuir com pessoas que não precisam, cara. Que se fazem de coitado, que enganam mesmo, que vivem disso. Isso que é o pior, né? Assim, se você para pensar. Só que se a gente for olhar para esse lado, a gente infelizmente não vai fazer nada. E aí que é o maior problema, porque a gente vai ficar combatendo e no final das contas a gente olha pra gente mesmo e a gente não desenvolveu nada que realmente faça valer o reino de Deus, os frutos do Espírito, né? Paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Olha só, tudo isso é amor ao próximo, bondade, paciência. Então você tem que ter paciência para você poder ir lá tirar um tempo para comprar, você tem que ter bondade para você poder conseguir doar algo que não for para os seus, né? Você tem que ter amor. Então os frutos do Espírito são realmente para gerar. É óbvio que se você tem uma galera que você pode reunir na sua casa, 6 pessoas, 10 pessoas, e vocês se reúnem lá, falam do Evangelho, louvam a Deus e depois juntam uma grana e ajudam pessoas, isso é a igreja do Senhor. Você vê isso lá em Atos 2. E o que acontece? Uma denominação, ela precisa de grana para sobreviver, né, meu? Porque ela tem que pagar água, luz, aí como a gente mesmo fala, pô, mas Deus não mandou você alugar nada e essa responsabilidade é das pessoas, justamente isso. Só que muitos dos homens que estão lá vivem desse dinheiro e não é pouco que eles ganham. Então, se eles não tiverem uma renda fixa todos os meses ali, que é o dízimo, que é uma maneira dos caras controlar a entrada e o fluxo de dinheiro que entra dentro da denominação, como que os caras vão manter isso? Então, de alguma forma, eles precisam fingir, né, que ainda tudo por causa da grana. Mas isso também não isenta que tem pessoas muito boas nesse meio, que acreditam realmente nisso. Eu deixo bem claro isso, porque senão eu viro uma pessoa extremista, né? Porque eu sei de igrejas aí, por exemplo, da IBAB, que é a igreja lá que o Ed René, que tá sendo agora a bola da vez, porque andou falando umas coisas aí, muito, não foi compreendido por muitos, e os caras fazem trabalhos gigantescos, arrecadam em 1, 2 milhões por mês, sem falar sobre dízimo, sem dízimo, uma igreja batista, e você vê que os caras fazem trabalhos missionários aí incríveis. Quem de nós não gostaria disso? Eu tô trabalhando, já vai para quase 5 anos que a gente está trabalhando, e a gente fez um trabalho social durante 2 anos gigantesco, com doações de legumes, eram 2 toneladas por semana, eram 400 kits e muita gente alcançada, cara, e conversão que é bom nada, porque muitas pessoas elas só querem aquilo que vem fácil, elas não querem entregar a vida delas a Cristo. E eu por muitos anos eu acreditei que se eu me esforçasse em mostrar o amor de Deus através de atitude, porque falar é fácil, né, irmão? Você vê que lá em Tiago a Bíblia diz o seguinte, olha, se alguém chegar necessitado, Tiago capítulo 2, versículo 13 em diante, se não me engano, fala, se alguém chegar necessitado de alimentos, de roupas, se você orar por ela e falar, vai-te em paz, nada de valer a sua fé, porque a fé, na verdade, é movida, ele diz o seguinte, olha, você diz que tem fé, eu te mostro a minha fé. Então, o que acontece? Eu acreditei de verdade que quando que as pessoas vissem assim, ó, pô, essa galera aqui arrecada grana, ninguém vive disso, e o dinheiro, só um minutinho que meu filho tá gritando, ô Victor! Você tá gritando, eu tô gravando. Foi mal, galera. Então tipo assim, eu acreditei, tipo assim, ó, a hora que a gente montar uma comunidade, todo mundo saber que o dinheiro vai para ajudar famílias, as pessoas vão ficar satisfeitas com isso, elas vão se unir, a gente vai fazer uma obra gigantesca. Só que as próprias pessoas que me apoiavam acerca disso, antes de, tipo, vai lá, monta uma igreja, né? A gente chama de igreja, monta uma igreja, aí a gente vai fazer. A hora que eu decidi colocar a mão no arado, vazou todo mundo. E eu falava, cara, mas você sabe que ali a grana é roubada.
A minha esposa gosta dali, a gente já tá ali, tem um ciclo de amizade de verdade mesmo. Muita gente não tá preocupado. E isso é uma grande verdade, cara. Muitas pessoas não estão preocupadas. Eu acho que não veio ninguém andar comigo porque todo o dinheiro que era arrecadado era doado para as pessoas carentes, reformado casa ou o que seja. Não teve isso. E de verdade é uma expectativa que eu tenho até hoje. Só que na verdade eu tenho construído isso. Eu tenho construído um trabalho de amor, um trabalho do evangelho genuíno. Eu tenho construído um trabalho da liberdade de ser quem eu sou durante o dia e ser quem eu sou durante a noite. Eu não me transformo no Robocop gospel para ir para a igreja. Eu sei que hoje em dia essas coisas das vestes já não é mais um tabu, né? Isso era muito antigo nas assembleias e tal, que exigiam demais. Mas hoje em dia, com esse mundo que a gente está vivendo, gospel, com esse movimento agora das conferências, as igrejas church chegando aí forte, né, no mercado, olha que coisa triste de se dizer, isso já não é mais um tabu, mas ainda aqui pro interior onde e dependendo da denominação, as pessoas ainda mantêm essa tradição. Mas eu tento mostrar para as pessoas o seguinte, cara, de alguma forma você pode participar dessa comunidade e essa comunidade vai de alguma forma acrescentar na sua vida e você acrescentar na dela. Só que é o seguinte, não espera cargo, não espera nada de promessa, não espera noite do milagre, campanha, porque não vai ter. A gente aqui vai falar do evangelho e vai se reunir com um propósito, que é o primeiro passo, as pessoas gerarem amor entre elas aqui dentro, e o segundo passo é que a gente possa caminhar aí de alguma forma e contribuir para o reino de Deus, e que você possa crescer na graça e no conhecimento. Você chegou aqui sabendo 2%, você tem que estar amanhã 10 e 20 e ir crescendo, porque de verdade Deus vai usando a gente conforme a gente sabe. E talvez você que vai estar assistindo isso fala, tá, mas e aí, no final das contas, tem que dar dízimo ou não tem que dar dízimo? Se você for olhar para o evangelho e para Cristo, não, você não vai dar dízimo. Só que aí você tem que olhar para quando Jesus disse para os fariseus, olha, se a justiça de vocês não superar dos fariseus em muito, de nada vale. Então é muito fácil falar não de dízimo, mas é muito difícil superar, porque os fariseus eram dizimistas, fiéis, eles eram inteiramente cumpridores da palavra, eram extremamente zelosos, a Bíblia diz, e eles davam 10% das suas arrecadações, das suas colheitas. É óbvio que dízimo nunca foi dinheiro. Se você for ler Deuteronômio 24, você vai ver que ele fala que quando, dependendo do lugar que era para você entregar o dízimo, né, o 10% de toda a sua colheita, ele fala assim, o lugar que o Senhor teu Deus escolheu foi muito grande, vende tudo, aí chega lá, você compra bebida, compra tudo que o seu coração desejar, alegre-se com aqueles que estão ali, não se esqueça dos levitas, que deles é a herança. Por quê? Porque os levitas não tinham renda, não tinha como se manter, eles eram mantidos através do dízimo, mas a maior parte não era para os levitas, porque eles não comiam todas aquelas doações, era para os órfãos e para as viúvas e para os estrangeiros. Então, de uma certa forma, se a gente for fazer uma transferência, agora ninguém mais tem colheita, a colheita da pessoa, a grana, beleza? Será que a gente consegue realmente queimar no nosso coração e ofertar acima dos 10%? Porque Jesus falou que nossa justiça tem que superar a deles, não só na doação, mas em todas as outras coisas, na oração, eles jejuavam 1 ou 2 vezes por ano. Olha só o que Jesus está falando, olha, agora não é mais regra, mas você tem sempre que estar atento, porque a sua justiça tem que superar a dos fariseus. E o que é esse superar dos fariseus? É mostrar para o seu pastor que você está dando dinheiro, colocar seu nominho lá? Não, é o seu coração queimar de desejo de saber que quando você ganha uma grana, de quando você recebe alguma coisa, que você tem que de alguma forma compartilhar aquilo com alguém. Acontece que se você está numa denominação e dependendo da denominação você não dá o dízimo, você acaba sendo excluído e é automático a partir do momento que você entende que você não tem mais que dar o dízimo, mas você é livre para contribuir conforme o teu coração propõe. Cuidado para que o seu coração proponha para você doar R$2, porque senão você se torna uma pessoa avarenta, né? Porque Deus sabe quando podemos doar. Você já reparou que a gente fala assim? Ai, Deus sabe que eu posso. Na verdade, Deus sabe mesmo que você poderia doar R$100 para ajudar uma família e você doou só 10. Deus sabe. E essa é a maior hipocrisia nossa. Então, quando a gente sai da lei, que é tudo aquilo regradinho, determinadinho, que estava fácil ali, ó, você vai e cumpre, Deus te abençoa, que era o que acontecia no Antigo Testamento, e a gente vai chegar em Malaquias agora. Quando a gente chega em Malaquias,
A gente vê os pastores pegando Malaquias 3:10. Olha, vocês estão roubando a Deus e vai repreender o devorador. Só que as pessoas não param para pegar o livro de Malaquias e ver que, na verdade, Deus levanta Malaquias para estar falando com os pastores, com os sacerdotes que estavam ali vendo que os caras estavam oferecendo os animais todos estragados, não estavam levando mais os dízimos na casa do tesouro para ter mantimento. Então ali a promessa de Deus não é como uma ameaça. Olha, se você não trouxer, eu vou mandar soltar o pitbull, o devorador vai comer sua vida. Na verdade, o devorador eram os gafanhotos que comiam as colheitas e comem até hoje. E na verdade Deus estava fazendo uma promessa para os caras ali, falando: olha, se vocês contribuírem com o dízimo na casa do tesouro para que haja mantimento, eu ainda vou repreender o devorador. Ou seja, o que você perde com o gafanhoto, com o purgão, com as pragas, você não vai perder. Ou seja, sabe o que ele estava dizendo? Se você contribuir, você não vai sentir falta de nada. Acontece que, na verdade, muitas vezes o problema não era nem por falta de contribuir, era a distância que a gente vai criando de Deus. Porque quando a gente cria uma proximidade com o Espírito Santo, é automático você querer ajudar pessoas, é automático você querer ajudar quem está passando necessidade, é automático, isso é queima de desejo disso. E você queima de desejo disso, mesmo sabendo que não se deve mais cumprir uma regra, mas o seu coração se sente no dever de gratidão de poder contribuir com o reino de Deus, cara, porque é muito louco, né? Você saber que você é uma pessoa abençoada a ponto de poder dividir. Eu sempre falo isso nas pregações, o seguinte: me diz uma coisa, a vida de alguém melhora porque você acorda? É muito louco isso, né? Então, vamos ser sensatos. Malaquias está falando, claro, que para os sacerdotes e para o povo também, porque o povo estava errando e os sacerdotes principalmente estavam errando. Se você ler o capítulo 1 de Malaquias, você fica assustado, porque Deus fala que vai esfregar a cara dos sacerdotes na merda, desculpa, perdão da palavra, porque eles estavam oferecendo porcarias para Deus. Ainda fala assim: volte a ser como Arão, que entregava o melhor, porque as ofertas eram feitas com a primícia, né, com o primeiro carneirinho, com o primeiro cordeiro, e o povo já não estava mais fazendo isso. Então Deus levanta Malaquias, fala aquilo, e aí você vê que ele diz lá: e se eu não vos abrir a comporta do céu, pô, cai casa do céu, cai carro do céu? Não, cai água, e quando cai água a colheita é farta, você não vai ter nem onde guardar. Você conhece algum dizimista que era pobrezinho, e aí porque ele deu o dízimo do dia pra noite, a vida dele transformou e ele ficou milionário? Não, você vê que as pessoas continuam normais, trabalhando, vivendo e contribuindo ali, porque essa promessa não se cumpre mais. Eu não sei nem como funcionava isso lá, porque eu não vivi aquela época, não estava lá, mas você vê que o povo judeu é um povo abençoado financeiramente. Você repara que os negócios deles são diferentes do nosso. De alguma forma, eu não sei como funciona, se isso é aplicável ainda, porque eles, por exemplo, não oferecem mais sacrifícios no templo, no sabá, que nem era feito. Isso foi, de alguma forma, pega água pro pai e filha, isentado. Então eu não sei como Deus age mais na época da lei, porque nós não vivemos mais a lei. Eu sei como Deus age na graça, que é o favor imerecido, cara, que é a bênção de Deus caindo na sua casa e na casa do seu vizinho. E talvez, muitas vezes, você olhando a grama do seu vizinho mais verde do que a sua. Valentine, um pouco de água, por favor. Ela tá com fone de ouvido e não escuta o que você fala. Então, é muito interessante a gente olhar por isso, porque para você ter uma distinção de como você deve fazer, você tem que ler Gálatas. Você lê Gálatas e você vai entender o que acontece. Por que você tem que ler Gálatas? Porque Gálatas, quando Paulo chega na Galácia, acontece uma situação muito louca lá, com Pedro principalmente. Veja, Pedro andou com Jesus 3 anos. Pedro estava tentando trazer coisas da lei. Paulo tem que, na verdade, pegar Pedro e falar: cara, você é louco o que você está fazendo? Tá andando só com os caras que é judeu, tá deixando o povo de lado, tá tentando aplicar umas coisas aí, e ainda fala assim: olha, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Se um anjo do céu descer e pregar um evangelho diferente que o Senhor Jesus ensinou, que seja amaldiçoado. E você vê ali que há um problema entre Paulo, Pedro, Barnabé, por causa da lei, né? Ele fala: não sou mais quem vive, Cristo vive em mim, Gálatas 2:19, se não me engano. E tipo, ele vai falando sobre isso. Quando chega em Gálatas capítulo 5, versículo 4 em diante, Paulo fala o seguinte: todo aquele que tentar aplicar a lei em sua vida. O que é a lei, irmãos? A lei é tudo aquilo que era da regra de Moisés, que não se foi aplicado como doutrina no Novo Testamento. As pessoas falam: mas Jesus em Mateus 22 ou 23 lá diz o seguinte:
Ai de vocês, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo do coentro, do cominho e da hortelã, mas negam os principais preceitos. Façam, porque você não pratica essas coisas sem omitir aquelas. Não se esqueça que Jesus não tinha morrido ainda. O Novo Testamento, na verdade, começa, né, após a morte o Novo Testamento, e o Testamento é uma coisa que só é aplicada a partir daquele que morre. Jesus nunca deu dízimo, e o que ele estava falando é o seguinte, ele já deixou bem claro sobre do que era o dízimo do coentro, do cominho e da hortelã, das hortaliças. Ele estava falando, olha, não deixa de ajudar o povo sem fazer as que principais importam, que é a justiça, o amor. Olha que Jesus deixou claro. Você imagina se Jesus falasse assim, não deixa de dar o dízimo sem omitir aquelas? Não, mas Jesus foi especificamente claro, do coentro, do cominho e da hortelã. Por quê? Porque era judeu, eles cumpriam isso daí. Mas Jesus, como não tinha colheita, se você for ler Deuteronômio 14, lá fala o seguinte, se o Senhor teu Deus tiver te abençoado. Veja que coisa interessante, a Bíblia nunca narrou Paulo, depois que se converteu e indo dar dízimo no templo, oferecendo, ou seja, você nunca mais vê Paulo, a não ser a parte que ele ainda circuncida uma pessoa lá, não me lembro por qual motivo, que eu até acho meio assim, impactante Paulo ter feito aquilo para evitar uma certa situação, porque ele entendia que talvez vou passar por cima disso só para evitar um maior problema, mas você não vê de maneira nenhuma Paulo, que escreveu as 13 cartas, o maior escritor do Novo Testamento, falou sobre todos os assuntos, ter esquecido de falar sobre ofertas, na verdade, sobre dízimo. Por que ele não falou mais? Porque isso era uma lei de Moisés, né? Era uma lei dada a Moisés, e a Bíblia diz em Hebreus que a aliança feita por Jesus é muito superior, e que essa aliança antiga, que é a de Moisés, já estava velha e prestes a caducar. Olha só, 2000 anos atrás ele escreveu isso. Então, veja que interessante, o Paulo fala lá em 2 Coríntios a respeito das ofertas, e tem uma parte que Paulo ainda fala assim, olha irmãos, eu vim aqui só para relembrar vocês, não vou esquecer das ofertas que vocês prometeram para a gente não passar vergonha. E aí ele diz lá, porque Deus ama quem dá com alegria, não é por dever nem por obrigação. E talvez a pessoa que é dizimista seja, mas eu não dou por obrigação, mas é um dever. Porque toda vez que você tem que fazer algo daquela maneira, sempre especificamente certinho, você está cumprindo um dever, mesmo que não seja por obrigação. Então Paulo já deixa claro isso. Agora eu vou te explicar o porquê é que você não pode dar dízimo, mas que você tem que ofertar para o reino. Eu não estou falando de igreja, de denominação. Se você quiser fazer isso porque você sabe que o dinheiro da denominação que você frequenta realmente é aplicado em obras sociais, em coisas que ajudam pessoas, maravilha, beleza. Do contrário, por quê? Porque é o seguinte, o pecado vem através da lei. A Bíblia diz o seguinte, que ele se tornou maldição em nosso lugar, né, levando todo o fardo da lei embora. Isso está em Gálatas. Por quê? Porque é a lei que te faz pecar. Como assim, pastor? Olha, é o seguinte, vou te dar um exemplo. Você que assiste é dizimista, você dá o dízimo todos os meses certinho, certo? Certo, eu perguntei isso pra uma mulher uma vez, ela frequentava a igreja há 8 anos. Falei, você é dizimista fiel? Sou. Você nunca falhou no dízimo? Não, eu gaguejei. Falei, caramba, né? Ela nunca falhou no dízimo. Ela tinha uma vida simples, normal. Falei, beleza, vamos perguntar então pra quem já falou. Você que dá dízimo, já falhou? Já falei. Toda vez que você falha, você se torna uma pessoa infiel. Porque a lei te faz ser infiel, a lei te faz pecar. Então olha o que Jesus fez. Jesus, entendendo que você, se tivesse que cumprir a lei do dízimo, pecaria. Olha que Jesus vem e cumpre no teu lugar todo o fardo da lei. Então ele te deixa livre para doar. Então se você doa esse mês 50, mês que você não doa nada porque você não pode, você não quebrou a regra, porque o dízimo é obrigatório. Não, essa história de que o dízimo não é obrigatório, você dá se você quiser, não. Lei é lei. Se o juiz decreta uma lei, a lei é para ser cumprida. E o dízimo é uma lei, na verdade é um mandamento do Antigo Testamento. É uma ordenança, você era obrigado a simplesmente fazer. A Bíblia diz que quando você fazia, você era abençoado. E quando você não fazia, você vê o que Deus fala lá. Ai, vós e toda a nação tem me roubado. No Malaquias 3:10 lá tá falando isso. Então veja o que Jesus fez. Ele sabendo, eu vou te fazer uma pergunta. Você que é dizimista, fiel. Você já falhou alguma vez? Ah, pastor, já falhei. Teve um mês que eu falhei, não consegui dar. Beleza, você foi infiel. Beleza? Então por que você quer cumprir uma coisa que você não pode cumprir, não é capaz de cumprir? É essa a ideia. Ah, mas depois eu continuei dando. Então tá bom, você é casado? Sou casado.
você prometeu ser fiel à tua esposa e ela ser fiel a você no seu casamento, certo? Depois de 1, 2, 3 anos, vamos supor que você, isso é uma parábola, tá? Vamos supor que você vai lá e trai a tua esposa, mais uma única vez, e você se arrepende amargamente daquilo que você faz, conta pra ela te perdoa, passa por cima e vocês vivem mais 60 anos casados. E aí lá no finalzinho da sua vida, você velhinho, você olha pra tua esposa, você pode falar pra ela, vou imitar a vozinha de velha aqui. Ai, velha, eu fui te fiel a vida toda. Você vai poder falar pra ela que você foi fiel a vida toda? Você vai falar, não posso falar porque eu traí ela uma vez, então eu fui infiel um dia. É justamente isso que é a graça. A graça retira o dever da lei, mas não te retira o direito de contribuir. Então, quando você não tem lei, você não peca. Por isso que a graça é um favor imerecido. Então, toda vez que você pega uma grana e fala, olha aqui, ó Deus, eu estou cumprindo o que o Senhor pediu, você está tentando mostrar para Deus que você agrada a Ele porque você cumpre algo. E a Bíblia diz assim, que aquele que tenta agradar a Deus ou mostrar para Deus através da lei, olha aqui que a Bíblia diz, decai da graça e anula a morte de Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Ou seja, toda vez que você cumpre uma lei para mostrar para Deus o que você fez, para que, se o seu interesse ainda é ser abençoado, olha que eu fiz minha parte, agora me abençoa, que é o que eles ensinam, porque aí vai 30, 60, 100 por 1 que não tem nada a ver com isso, porque vai abrir a comporta do céu e ele vai ter tanta bênção. Toda vez que você tenta fazer isso, é tipo como se você deixasse de ser cristão e virasse um judeu. Porque o judeu não acredita em Jesus, o judeu vive só para Deus, ele não acredita que Jesus foi o Messias, que tirou o pecado do mundo. Como ele tirou o pecado do mundo? Levando a lei no madeiro. Então é só isso. Então, é difícil porque talvez o lugar que você mora não vai ter uma comunidade aí perto que vai ser fácil para você andar junto com essas pessoas, para você poder fazer algo bom. Se anda com meia dúzia de pessoas, continue indo nessa igreja se você gosta das pessoas lá, gosta de ouvir a palavra, se você gosta, mas tente fazer algo que satisfaça a tua alma, não que você compra porque mandaram, todo mundo tá dando, eu vou dando. Cara, todo mundo tava fazendo, gritando crucifica Jesus, e a galera tava lá crucificando, então você não tem que ser esse todo mundo, você tem que ser você. E eu não tô aqui para falar que porque você faz isso, você tá errado e arrebentar com a sua vida. Não, cara, eu um dia entendi isso e eu entendo o seguinte, que depois que eu entendi a graça de Deus e a contribuição pelo amor e o desejo de contribuir, eu queimo de vontade de fazer algo pela vida dos outros, as coisas pro reino de Deus prosperaram de uma grande maneira. Ai, mas e a tua vida particular? Minha vida particular continua normal. Deus tem me abençoado no meu trabalho, eu tenho um trabalho particular. Deus tem me abençoado no meu trabalho, na minha vida, tenho mantido minha família e eu sou satisfeito por isso. E o melhor, tenho mais do que eu preciso, consigo contribuir com quem não tem, cara. Consigo doar tempo da minha vida para poder discipular pessoas, consigo vir aqui fazer um vídeo e tentar abrir o teu coração para que você entenda. E aqui, galera, não cabe só o dízimo, não. Cabe muitas outras coisas. Seu pastor não é a sua cobertura espiritual, cara. Ele é um ser humano comum, um orientador do evangelho que tem que te ajudar simplesmente a cada vez chegar mais próximo de Deus, entende? Não existe cargo dentro de igreja, presbítero, diácono, isso aí não é cargo, cara, que nego vai crescendo lá, não. Isso é chamado de Deus. Se você colocar uma pessoa para evangelista sem ela ser evangelista, você mata ela. E é o que acontece dentro das denominações, é uma luta por cargo, por aparecer. Hoje nós temos a internet que a gente pode pregar. Começa a pregar na internet pra você ver quanto é difícil, as pessoas não vão querer te ouvir. Quando você começa a pregar o evangelho e falar as coisas, as pessoas não querem ouvir, cara. O que as pessoas querem é fama dentro de um lugar onde está todo mundo ali olhando pra sua cara, que você sobe lá para pregar e as pessoas veem você pregando. Então, o evangelho é para ser vivido na íntegra do amor. Paulo diz, eu poderia entregar meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Tenta fazer suas contribuições da maneira que mais vai alcançar pessoas possíveis. Tenta sentir a realização de ser grato a Deus pelo que Ele consumou lá no madeiro antes mesmo de você nascer. Isso é um amor incrível. E eu tô aqui para compartilhar isso. Talvez você ainda vai ter algumas dúvidas, a gente pode usar bastante. Eu nem tô com a Bíblia aqui, acabamos de chegar de uma confraternização, tava tendo um Natal Solidário lá, e a gente foi contar. Graças a Deus a gente arrecadou mais ou menos aí quase 40 cestas. Fora 180 litros de leite, um monte de outras coisas que vão para ONGs. Muito bacana as doações desse final de ano, nessa crise, nessa pandemia, onde o saco de arroz já não é mais tão barato como era antes, né? Então eu incentivo você a mergulhar nas escrituras e sair do laço das regras.
para viver a graça, a liberdade em Cristo Jesus. A Bíblia diz, né? Se verdadeiramente Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livre. E tudo aquilo que te aprisiona, te coloca num cabresto. E eu não tô falando isso para te formar um cara, ou uma mulher, vamos dizer assim, que não faz nada também, já que eu não preciso fazer nada. E aí, e olha que no começo da minha conversão, e quando eu ensinava isso para as pessoas, eu ensinava às vezes de uma maneira errada, e eu formei um monte de gente, cara, que não tá nem aí pra nada. Tem que ter muito cuidado como você aplica a graça, porque a graça é de graça, mas não foi de graça. É de graça para nós, mas existe algumas coisas para você receber. A graça é de graça para quem quer a graça. E para querer a graça, você precisa de algumas coisas. Então ela foi de graça porque nós não tínhamos condições nenhuma de pagar o preço que foi pago. Por isso que ela é de graça. Porque por mais que você fizesse, né? Eu poderia vender tudo que eu tinha e eu falharia. É isso que tem um louvor que diz isso, né? Então, por mais que você fizesse tudo que você pudesse, jamais você conseguiria comprar a graça. Por isso que é de graça, mas não custou de graça, custou o preço de sangue. Então, não dá para transformar a graça numa graça barata de libertinagem, de fazer o que quer do jeito que quer. Não funciona assim. A vida com Jesus, ele disse, né? Os que me amam são os que ouvem as minhas palavras e as praticam. Ele disse que o machado está posto à raiz. Aquele que está ligado na videira e não gera frutos é cortado e lançado fora. Ou seja, existe um parâmetro de vida que a gente precisa tentar viver para que a gente realmente esteja nessa graça. É como o mar. O mar está lá para todo mundo nadar, mas você não consegue nadar no mar aí da sua casa. Você vai ter que caminhar até o mar. Entende? É isso que é a graça. Mas eu tô aqui, não faço mais nada. Beleza, você até pode ser salvo, porque a misericórdia dele é infinita, ninguém pode julgar isso. Ou vai ser ter uma vida de ladrão da cruz a vida toda? Porque o ladrão da cruz foi salvo no último minuto do segundo tempo, mas ele teve uma vida desgraçada de ladrão, uma vida desgraçada, horrível, de bandido. E a gente vai querer ser assim? Pessoas que fazem tudo de errado só porque vai ser salvo? Será que você vai querer ter Jesus na sua vida só como Salvador e não como Senhor? Porque quando é como Senhor, a gente tem que ouvir os mandamentos, né? Ouvir as palavras. E quando fala de mandamento, vai querer ir lá nos 10 mandamentos. Não, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o próximo não é só tua mãe, tua mulher, teu filho e as pessoas dentro da sua casa. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5 e 6 o seguinte: gostar do seu próximo até os ímpios fazem. Até o assassino faz. Até o estuprador faz. Quero ver agora você realmente morrer para você e fazer coisas em prol daqueles que você nem sabe quem é às vezes. Sabe essa ONG que tem Médicos Sem Fronteira? É um grande lugar para você fazer ofertas e doações, cara. Porque quanta gente é socorrida através daqueles médicos, daquelas pessoas, cara, sabe? Então tem bastante coisa aí que a gente pode estar fazendo que de alguma forma eu acredito que alegra o coração de Deus, porque somos imagem e semelhança dele e ele fica satisfeito quando a gente faz coisas desse tipo. E o evangelho é isso, é para trazer paz à sua vida, tranquilidade, para trazer amor, para trazer esperança e para trazer também uma libertação, ou seja, discernimento da fé. Que você tenha uma fé saudável, uma fé consciente, uma fé viva, que a sua vida seja sacrifício santo, viver agradável a Deus. Amém? Deus abençoe você. E esse é um dos temas que a gente está debatendo hoje, tema polêmico. Deixe seu comentário aí, vamos debater mais. Eu estou aqui disposto a estar sempre trazendo alguma coisa que de alguma forma possa acrescentar na sua vida. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.